Chegou a hora, galera. Chegou a hora. Segunda-feira, primeiro dia, que vai ser um dia completo, sem Instagram e TikTok, sem redes sociais. Eu excluí essas duas redes sociais porque eram as redes que eu mais passava tempo. E são, na verdade, as únicas duas redes sociais que não são intencionais, ou seja, eu abro e eu consumo conteúdo que eu não estou procurando consumir. Eu mantive o YouTube porque eu consigo pesquisar coisas específicas, ouvir podcast, enfim, uma coisa mais intencional. Eu mantive o Pinterest também, que eu uso muito para pesquisar fotos, enfim, coisas também mais específicas. E mantive o Facebook, que é uma coisa que eu não uso como rede social. Eu uso mais como informação mesmo, principalmente aqui de Dublin, porque aqui o Facebook é uma coisa que funciona muito e a gente teve uma greve de transporte público, então eu tenho usado o Facebook só pra ver updates em relação a isso. Acabou de dar 11 horas da manhã, tô me arrumando pra ir trabalhar e vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Quando eu contei pra minha mãe e pra Aurélio que eu ia apagar o Instagram, minha mãe ficou tipo, como assim? Mas o Instagram é seu trabalho. Todo mundo ficou meio sem entender o que eu tava fazendo. Mas eu quis fazer isso, gente, como uma forma realmente de só dar um detox mesmo, sabe? Assisti alguns vídeos sobre isso e eu achei muito interessante como a gente consome essas redes sociais sem consciência que a gente tá consumindo essas redes sociais. O que pra mim é impensável. Como assim? Eu abro meu celular, abro uma rede social, começo a rolar e eu nem fechei, terminei de ver o vídeo, eu nem lembro o que foi que eu vi. Pego meu celular, começo a rolar vídeos, começo a ver vários vídeos um atrás do outro, curto, acho engraçado, compartilho com as minhas amigas, compartilho com minha mãe, compartilho com a Aurélia, compartilho com meu irmão. E assim que eu fecho o vídeo, eu não lembro mais do que eu assisti. E aí parar pra pensar sobre isso ficou assim, meu Deus, quantas outras coisas do meu dia eu não deixo de fazer por perder esse tempo fazendo uma coisa que nem na minha memória vai ficar. E pra ser mais específica, no sábado à noite, aconteceu uma coisa, uma situação comigo ali que me deixou muito mal. Uma questão minha mesmo, da minha cabeça. Aconteceu uma situação que eu tentei lembrar de uma coisa e não conseguia lembrar. E aquilo me deixou muito mal. Eu fiquei muito preocupada, realmente, com a minha memória. O que tá acontecendo com a minha cabeça? E eu falei, quer saber de uma? Eu já tava com vontade de fazer isso, então é isso que eu vou fazer. Então a minha intenção, basicamente, é fazer com que essas redes trabalhem pra mim e não que eu perca todo o meu tempo olhando pra eles, sem saber direito o que eu estou consumindo. E aí, o que é que vai acontecer? Eu tenho o Business Suite no meu celular, e aí o que que acontece? Eu consigo ver dados do meu Instagram, tipo assim, eu não consigo ver reels, nem nada do tipo, nem feed, eu só consigo ver as coisas que eu postei, e aqui também eu consigo ter acesso à minha caixa de mensagens. Então, para as minhas clientes que vão continuar falando comigo pelo meu Instagram, aqui eu vou conseguir só responder. Eu vou ter acesso só à caixa de mensagens para responder às clientes e não deixar elas uma semana sem resposta. E eu fiquei falando e esqueci que eu preciso me maquiar. Então, outra coisa também que vem pesado muito na minha cabeça, principalmente agora que eu comecei a criar vídeos aqui pro YouTube, é que eu preciso parar de consumir e começar a criar as coisas que eu quero. Porque acho que a gente fica tão preso em ficar querendo ter inspirações o tempo inteiro. Ah, eu quero fazer um vídeo legal. Ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E aí eu tenho um bloco de notas cheio de ideias de vídeo que eu quero fazer. Tenho os meus salvos do Instagram cheio de vídeos que estão lá também, que eu também quero fazer, e que eu não faço nenhum. Eu simplesmente fico salvando coisas, fico consumindo enlouquecidamente com essa intenção de criar e não crio. Eu tinha mostrado pra vocês agora dicas de make. Eu tinha mostrado pra vocês esse corretivo que eu uso ele no dia a dia, né? Um corretivo super baratinho da Essence. Ele não custa nem 4 euros, ele é muito bom, ele me dá uma cobertura assim, ok. E eu uso ele quando eu quero só fazer uma coisa mais básica, assim. E aí, quando eu quero complementar essa pele, se eu quero fazer uma pele mais trabalhada, eu complemento com esse corretivo aqui, que é o Born This Way da Too Faced. Esse aqui é o corretivo, ele é grandão assim mesmo. E também tem a base, aí já é um pouquinho mais caro, né? Acho que deve custar em torno de uns 30 euros, 28 euros por aí. Ele tem 13 ml de corretivo.
Enquanto esse aqui tem o quê? Enquanto esse aqui tem 8. Então, ele vem bastante produto. E esse aqui eu uso mais nos pontos de cobertura, assim, que eu quero que cubra um pouquinho mais, sabe? Eu vou colocar só um pinguinho no canto interno. E nessa espinha horrorosa que nasceu aqui. E é isso. Passar um rímel, arrumar a sobrancelha, passar um gloss. E tô pronta. Parece até que eu tô com um sinal na boca, né? Mas não. É só uma espinha bizarra que decidiu nascer na minha cara. Bom dia, amigas. Manhã de uma terça-feira. Eu tô no ônibus agora. E atualizações sobre como está sendo ficar sem rede social. E hoje vai ser o segundo dia completo. Eu comecei no domingo, mas no domingo no final da tarde. Aí fiquei a segunda inteira já sem. E hoje vai ser oficialmente o terceiro dia. Ontem à noite foi engraçado, porque eu tinha algumas coisas assim, uns momentos de pensar, aí pegar o celular pra abrir o Instagram, pra pesquisar alguma coisa, e eu simplesmente não achava mais o ícone do Instagram. Eu ficava, ah tá, eu estou sem rede social. Agora eu tenho 1 hora de caminho até chegar no meu trabalho. 1 hora dentro do ônibus, que eu ficava scrollando o Instagram, assim, sem parar, e passava super rápido. Agora eu tenho 1 hora naquela que tem meu trabalho, olhando a paisagem. Hoje tá um dia péssimo, muito feio, muito nublado. Eu trouxe o meu iPad tá aqui, eu vou fazer algumas anotações de algumas coisas que eu preciso me lembrar pra semana. Mas por enquanto eu tenho me surpreendido. Eu achei que eu ficaria mais ansiosa. Mas por enquanto tá tranquilo. Uma observação de uma coisa que eu me peguei fazendo e que eu já parei. Na mesma hora que eu me peguei fazendo aquilo, foi scrollando o YouTube, que é uma coisa que eu normalmente não faço. Eu vou lá, abro, vejo o que eu quero ver, abro o canal que eu quero assistir, vejo o vídeo que eu quero ver de alguém que eu acompanhe e acabou, e é isso. E eu acho que pela falta do Instagram, eu fiquei ontem rolando assim. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Assim, quando você desliga a mente e você não tá pensando no que você tá fazendo, você só faz. Aí eu peguei, parei, fechei. E se eu continuar, eu vou excluir o YouTube também. Mas eu tive esse autocontrole, então vou me perdoar. Faltam exatamente 13 dias pra nossa viagem pra China. 13 dias, galera. Eu tô muito ansiosa, muito ansiosa. Como eu nunca estive pra nenhuma outra viagem antes. É uma ansiedade misturada com medo. Mas enfim, vai dar tudo certo. O roteiro já tá bem evoluído. As coisas estão fluindo bem. E eu tô conseguindo até pensar em mais ideias do que eu quero criar na viagem. Eu acho que eu tava consumindo tanto, vendo tantos e tantos e tantos vídeos. E eu ficava salvando muitos vídeos. Ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquele, eu quero fazer aquele. E aí, na hora de pensar qual vídeo eu vou fazer, eu não lembrava de nenhum. E agora que eu tô com a cabeça um pouco mais limpa, eu tô conseguindo ter mais ideias. E anotando tudo. E um exemplo disso é esse momento agora, que eu peguei a câmera e tô gravando um vídeo. Se eu tivesse com o meu celular aqui agora, se eu tivesse com o meu Instagram aberto ou com o TikTok, eu não estaria aqui fazendo esse vídeo. Eu estaria rolando a tela e assistindo um monte de besteira. Faz entrega aqui? Velho, é a coisa mais simples do mundo, que é um croissant com presunto e queijo. Mas isso aqui é muito saboroso. Eu tava falando, eu não sei que tipo de presunto é esse, mas assim, tá muito gostoso. E aí, amor? O croissant de... como é que chama, velho? Como é que fala? De almôndegas. Almôndegas? Não, almôndegas não. Como é? Amém. Amêndoas. É porque eu confundo. O nome é almôndegas aqui. O nome aqui é almond. Almôndegas. Pô, velho, já dá um bug no cérebro. Muito bom, ainda bem que eu filmei isso.
A gente chegou aqui agora, a gente tá indo pro Lago Guinness. E a gente parou aqui pela primeira vez, que eu nunca tinha vindo. Eu sabia que era aqui por perto, mas eu nunca tinha vindo na ponte do filme PS Eu Te Amo. Quem aí já assistiu? Ele foi gravado aqui. Agora, meu Deus, tô descendo um lugar perigoso, preciso de atenção. Eu vou deixar uma fotinha aí pra vocês verem. Mas foi gravado aqui, ó. Essa é a ponte. No meio da estrada mesmo. Se a gente parou o carro aqui e desce ali, fica uns espaços assim onde os carros param. É bem movimentado, toda hora para o carro. E aí você desce ali embaixo, ó, e tem a ponte. Aí, ó. A gente chegou agora no Lago Guinness. Que lindo. Eu nunca tenho a sorte de vir aqui num dia realmente ensolarado. Eu sempre saio na esperança de falar, não, agora vai ter sol. Aí quando eu tô chegando, o tempo dá uma fechada, mas tá zero frio. Tá bem gostosinho. Gente, que lugar lindo, né? Na câmera não dá pra ter noção do tamanho dessas montanhas, do quão alto a gente tá em relação a esse lago. O lago espelhado, assim, com aquela casa ali no fundo. E a gente ainda tá no iniciozinho da primavera, então ainda tá tudo meio cinza, começando a ficar verde ainda. A gente tá no processo, na transição. Gente, vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho do meu processo de criar roteiro. Então, a primeira coisa que eu faço é colocar todas as datas e os lugares que eu vou. Isso aqui eu coloquei a sequência e aí eu fui dando um verdinho a cada hotel que eu fui reservando. E aqui começa o primeiro roteiro, que é o roteiro de Xangai. E aí eu coloquei aqui o nome do nosso hotel em chinês, porque né, vai que eu precise. E aqui tem todo o roteiro certinho. Aqui algumas informações que eu quero comentar no vídeo. E aqui eu tenho um mapa. Um print do mapa, que é eu circulo o que eu vou fazer no dia 1, o que eu vou fazer no dia 2. E o que eu vou fazer... Aqui foi dia 29. Aí dia 30 não tá aqui porque é Disney. Dia 1 e dia 2. Em sequência. Vocês estão vendo que eu circulo por região? Então a minha primeira região vai ser essa. O meu hotel é esse coração. Então o meu hotel fica bem no meio. Quase no meio de tudo. A minha segunda região... Na verdade, a minha segunda região vai ser essa em amarelo. Que eu vou abranger uma área mais longe. Então eu já mato isso. E no dia 2 eu finalizo aqui tudo que é mais pertinho do hotel. Porque eu vou embora no dia 2 à noite. E agora eu tô no roteiro de Chongqing. Aqui em Xangai eu não encontrei tantas incompatibilidades na questão de... Lá não funciona o Google Maps. Lá não funciona o Google, na verdade. Então tem muita localização de lugar que você fala... Que você abre no Google Maps e na verdade não é a localização real. Você tem que abrir outro mapa, que é esse mapa aqui, ó. O Amap. Que ele é muito bom para as localizações. Só que assim, ele é todo em chinês, né? Então, fica um pouquinho complicado. Ó. Aqui eu já tenho tudo salvo do que eu quero fazer em Chongqing, não sei como é que chama. Todo vídeo que eu vejo a pessoa pronuncia de um jeito diferente. E aí, como é que eu sei que tá no endereço errado? Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês como foi que eu... Acho que não vai ter aqui porque eu já corrigi. Mas aí eu vou nos comentários. Aqui, deixa eu ver se eu acho. Não, eu já consertei, então não vai ter. Mas eu acho que era esse aqui que tava errado. Tipo, num lugar nada, absolutamente nada a ver. E aí tem os comentários, ó, eu leio, vejo o que as pessoas estão falando. Aí as pessoas estão colocando localização errada. Não confio no Google Maps. Agora eu tô tendo que conferir tudo no Amap. Tô pegando tudo daqui e passando pra cá. Mas aí a gente encontra outro problema, que é o nome do local em inglês não é o mesmo nome do mesmo local em chinês. Então eu tô tendo que bater muita minha cabeça com isso. Eu tô tendo que passar tudo daqui pra cá, conferir a localização de tudo e dessa forma não criar um roteiro bagunçado, porque olha a distância. Essa cidade é a maior cidade da China. Como é que eu faço? Eu deixo em verde
os pontos que eu quero visitar. O coraçãozinho é sempre o meu hotel. E aqui não tem nenhum, porque eu não cheguei nessa fase ainda, que é colocar uns pinzinhos azuis, que é os lugares que eu quero comer. Então agora eu tô na fase de pegar coisa por coisa, conferir no mapa, conferir se aqui tá certo, pra na hora não correr o risco de eu ir na localização aqui e chegar lá, esse lugar não existir. Então essa é a minha função no dia, da noite, né? Porque já é 8 horas. Vou tentar finalizar tudo isso de Chongqing hoje. As duas próximas cidades, que vai ser Furon e Zhangjiajie, são cidades menores, então não vou ter tanta dificuldade com o roteiro. E aí, por último, temos Shenzhen para finalizar com a nossa viagem. Esse ponto de salvar tudo no mapa e me localizar assim é uma coisa que funciona muito pra mim, pra eu ter essa noção de tudo que eu quero ver, tudo que é importante pra mim e tudo que eu consigo fazer na mesma zona. Porque senão sua viagem fica muito bagunçada, você fica pingando de um lugar pro outro, aí você vai, aí você volta, e aí depois você lembra de um lugar que você queria ir. Então a primeira coisa que eu faço é pegar tudo que eu tenho anotado, tudo que eu tenho salvo no Instagram, tudo que eu tenho salvo no TikTok, tudo que eu anotei, todo print que eu tirei, salvar a localização de tudo. Depois que eu salvo a localização de tudo no mapa, aí eu defino o que eu vou fazer em cada dia. Então seguimos na confiança que tudo vai dar certo, que passaremos a maior quantidade de perrengue possível que a gente conseguir e terminar esse roteiro o quanto antes, porque isso tá me deixando muito ansiosa. Oi, amigas! Olha eu aparecendo aqui, cara lavada, como se não tivesse sumido uma semana dos vídeos. O que aconteceu, galera? Eu fiquei muito doente esses últimos dias. Eu ainda estou, mas já tô melhor. Acontece que, quando eu fico doente da minha sinusite, eu praticamente não existo. Eu fico sem conseguir falar, a minha voz falha e eu sinto muita dor, eu fico com muita dor. Hoje foi o único dia, assim, que eu acordei sem sentir dor. E isso aqui acontece, ó. Meu nariz não para de coçar. E isso me irrita muito, porque eu fico fazendo vídeo e fico coçando o nariz o tempo inteiro. Fiquei, o quê? Uma semana sem gravar nada. Parei bem no meio do desafio dos 7 dias sem Instagram. Completei o desafio, fiquei até o domingo, agora, até às 5 da tarde, sem Instagram e sem TikTok. Completei o desafio e tenho considerações. Eu percebi uma coisa. Eu percebi que eu sou muito mais viciada em scrollar do que eu achei que eu era. Porque quando a gente tá naquela situação, eu acho que a gente pensa, não, eu posso aqui parar a qualquer momento, fechar o aplicativo e, sei lá, e ler um livro. Eu tinha essa coisa na minha cabeça, não, eu tô fazendo isso aqui só pra matar tempo, só porque eu tô entediada, só porque não tenho o que fazer, só porque, sei lá, tô deitada na cama, não tenho nenhuma coisa pra fazer agora, ou, sei lá, é muito inconsciente, né? Mas por que que eu percebi que eu sou mais viciada em scrollar do que eu imaginei que eu era? Porque eu fiquei só com o Facebook e com o YouTube. O Facebook, aqui onde eu moro, é muito útil. Principalmente quando acontecem coisas na cidade. Por exemplo, tava tendo manifestação, teve uma parada de ônibus aqui. Então eu usava o Facebook para ver algumas atualizações, assim, a comunidade brasileira aqui é gigante, então as coisas mais informativas, sei lá. Eu tava vendo coisas para comprar no Marketplace, então aqui se usa muito Facebook. Só que eu percebi, assim, algumas vezes, que eu ia lá pro Facebook e ficava rolando a tela infinita, sem ler nada, sem prestar atenção em nada. E aí opa, parei de fazer isso também. Aconteceu a mesma coisa com o YouTube, eu parei de fazer também. Tive que ter esse autocontrole de entender qual era a missão do desafio, que era parar de fazer isso. Então, além do roteiro ter ficado quase concluído, que era o meu objetivo principal, dar uma diminuída na minha ansiedade também. Eu acho que nos primeiros dias eu fiquei mais ansiosa, mas depois eu fiquei mais tranquila. Eu acho que eu fui esquecendo desse sentimento. E todas as vezes que eu me peguei fazendo isso, eu parei, assim, imediatamente. Tanto com o Facebook como com o YouTube. Isso é muito importante, né? A gente ter essa consciência. E uma coisa que eu parei de fazer também, durante essa semana, foi parar de colocar os meus vídeos em 1.5, em 2 de velocidade. Foi bem legal.
tinha muitos criadores que eu assisto, que eu mais escutava do que via, e que agora eu via, assim, falei, nossa, é ainda mais legal do que eu achei que era. Que lindo!